Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre as novidades e atualizações do Power BI Desktop para o mês de outubro de 2019. Este mês a Microsoft trouxe algumas novidades e eu selecionei as principais delas para apresentá-los nesta videoaula aqui. Então, lembre-se já de deixar o seu like aí se você gostar desse vídeo e se você ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui, que agora a gente publica toda segunda e quinta-feira. Curioso para saber quais são as novidades deste mês? Vem descobrir comigo logo depois da vinheta. Então vamos lá, eu já estou aqui com o nosso arquivo, mas é importante lembrá-lo que para acompanhar essas novidades, você precisa estar com a última versão do Power BI Desktop instalado na sua máquina. Então acesse o site powerbi.com e faça o download e após instalá-lo, a gente já vai conseguir visualizar estes novos recursos aqui. Outro detalhe importante é que, como ainda são recursos em fase prévia ou de teste, a gente precisa habilitar estes recursos antes de utilizar. Eu vou clicar aqui agora no menu Arquivo, Opções e Configurações, Opções. E agora nesta caixa de diálogo, à esquerda nós vamos escolher Recursos de Visualização e habilitar o Live Connect do PIR, que são as perguntas e respostas, atualização automática de página e o diagnóstico de consulta, que são os recursos que nós vamos ver nesta videoaula. Ao fazer isto pela primeira vez e ao clicar em OK, o Power BI vai pedir para ser reinicializado. Após abrir novamente o Power BI, a gente já vai estar apto a ver estes recursos funcionando. E nós vamos começar pelo recurso de perguntas e respostas. Para isso eu vou clicar aqui em Página Inicial, Faça uma pergunta. Este recurso já é um recurso que existia no Power BI, mas agora teve algumas modificações bem interessantes e nós vamos ver quais foram essas modificações. Aqui à primeira vista, a gente já pode ver um primeiro layout aqui que nós temos, onde tem algumas sugestões que eu posso selecionar. Eu posso também modificar as cores deste layout aqui, clicando em campos de perguntas, e eu posso selecionar qualquer opção que eu tenho aqui. Se você precisar modificar a cor aqui dos botões, você pode escolher um tema também, e esse tema vai influenciar na cor dos botões das suas sugestões do perguntas e respostas. Selecionando um tema diferente, as cores vão novamente mudar para aquele tema que você selecionou. Agora vamos falar mais atento dos recursos que nós temos aqui, além do layout que já está diferente. Nós vamos clicar aqui e fazer uma pergunta. Este recurso ele funciona com perguntas apenas em inglês por enquanto. Então eu vou começar aqui pedindo para ele me mostrar os 10 maiores vendedores pela soma de vendas. Então eu vou escrever aqui Show me top 10 vendedor, que é o campo que nós temos, e vou falar com ele que eu quero pela soma vendas, que é o nome da medida. Perceba que ele já vai me mostrar aqui os 10 maiores vendedores que eu tenho aqui, conforme a soma de vendas de cada um deles. Outra coisa que você pode prestar atenção é que ele grifou aqui o termo vendedor de azul e o termo soma de vendas. Isso significa que ele encontrou esses termos no nosso modelo de dados. Ou seja, vendedor é um campo que nós temos aqui na tabela vendedores e soma de vendas é uma medida que está armazenada aqui na tabela de medidas. Isso significa que esses termos foram reconhecidos. Mas se eu digitar um termo não reconhecido, ele vai grifar para mim esse termo de vermelho. Por exemplo, eu vou escrever aqui representantes. Você pode ver que ele não vai encontrar o termo representantes e não vai entender a nossa pergunta. Mas não precisa ficar afobado com isso, já que nós podemos definir o que representantes significa. Eu vou clicar aqui em representantes e eu tenho a opção aqui de definir representantes. Nesta caixa de diálogo, eu posso ensinar as perguntas e respostas. Perceba que eu tenho uma pergunta aqui que ele não entendeu o que é representantes. Eu vou enviar essa pergunta para ele e ele vai falar, olha, defina os termos que nós não entendemos. Aqui ele está perguntando, representante refere-se a quê? Eu posso falar para ele, por exemplo, que representante refere-se a vendedor, como se um vendedor fosse um representante. Então eu vou digitar aqui vendedor, vou clicar na opção. Ele já vai reconhecer o termo. Aqui à direita ele vai me mostrar aqui uma prévia do que seria e eu vou salvar esta opção. Com esse novo termo salvo, eu consigo agora modificar aqui a minha pergunta e a gente já consegue ver aqui que ele já entendeu que representantes é o mesmo que vendedor. Então dessa forma fica fácil de você colocar palavras que não tem no seu modelo, mas que as pessoas podem digitar aí para tentar encontrar uma resposta. Eu vou modificar aqui e fazer mais um teste aqui para você ver uma outra opção que nós temos. Agora eu vou pedir para ele me mostrar as vendas dos melhores clientes. Eu vou escrever aqui, ó, show me soma vendas, que é a soma de vendas que eu quero,
E aí eu vou falar com ele que eu quero os best clientes, ok? E aí eu vou agora verificar o que acontece. Ele não reconheceu o termo, mas eu posso ensinar. Eu vou clicar aqui em best, vou definir o que é best, e nesta caixinha, novamente, eu vou clicar em enviar. Ele já identificou que best é um adjetivo. Desta forma, eu posso falar para ele o que significa o que são bons clientes ou melhores clientes. Então, clientes que têm, por exemplo, a quantidade maior do que 100 mil, que é a minha condição, eu vou considerar que são clientes bons. Aí eu vou salvar esta opção, e aí com esta opção salva, eu posso fechar aqui, e aí a gente vai visualizar o reconhecimento desse termo. Se ele não reconhecer automaticamente, eu vou apagar aqui a pergunta. Eu vou digitar novamente a pergunta. Show me, soma vendas, best cliente. E olha lá, agora ele reconheceu para mim o que é best cliente, tá em azulzinho, e eu já consigo ver aqui todos os clientes que eu tenho aqui com mais de 100 mil de quantidade. Você pode gerenciar todos esses termos clicando aqui em configurações e gerenciar termos e ver os termos que você criou aqui com as definições de cada um deles, podendo apagar aqui um termo que você não queira mais no seu modelo. Bem interessante esse recurso, não é mesmo? Você pode ainda examinar as perguntas que existiram lá nos seus conjuntos de dados. Você pode escolher um conjunto de dados aqui, ver todas as perguntas que as pessoas fizeram para aquele conjunto, e aí você pode ver, por exemplo, termos não identificados e definir esses termos aqui dentro do seu Power BI. Muito interessante esse recurso e vai facilitar muito aí você utilizar essa linguagem natural para responder perguntas aqui dos seus usuários. Eu vou ainda clicar agora neste botãozinho aqui para mostrar para você que ele vai converter este visual em um visual padrão com as perguntas que você havia digitado, e você pode ver aqui que ele já colocou os termos aqui e inclusive os filtros que nós colocamos, que é a quantidade maior do que 1000 aplicada neste visual. Muito show de bola, gostei muito desse recurso e eu tenho certeza que vai ficar cada vez melhor, principalmente quando a gente já puder fazer perguntas em português, não é mesmo? Vamos lá, agora nós vamos falar do nosso próximo recurso, que será a atualização automática de página. Para a gente utilizar esse recurso, nós vamos utilizar o Direct Query, ou seja, para funcionar, tem que ter uma conexão de Direct Query. Eu vou clicar aqui então em obter dados para buscar dados de um banco de dados do SQL Server que eu tenho aqui. Eu vou clicar aqui em banco de dados do SQL Server e vou pedir para conectar. Este recurso vai fazer uma atualização automática da minha página aqui, do meu relatório do Power BI Desktop e depois também quando eu tiver publicado lá no Power BI Serviço. Mas para isso, eu preciso que novos dados entrem aqui para que eu possa ver essa atualização de forma dinâmica. Como esse meu banco de dados que eu vou utilizar não tem novos dados entrando nele com o tempo aí, eu vou apenas fazer uma query que vai trazer para mim uma quantidade aleatória de linhas aí e a gente vai conseguir ver essas linhas modificando. Eu vou colocar ali um contador de linhas e a gente vai ver quantas linhas tem cada atualização que ele faz. Tranquilo? Então vamos lá, eu vou informar aqui o servidor, que é o meu servidor que eu tenho na Azure. Eu vou colocar aqui lambda.database.windows.net. Vou colocar aqui o meu banco de dados, que neste caso é o AdventureWorks, que é o banco de dados que eu tenho lá. E eu vou escolher aqui um modo de conectividade, que é o Direct Query, que a gente precisa ter esse modo de conectividade para esse recurso funcionar. Aqui em opções avançadas, eu vou escrever então a query que vai trazer os dados para mim. Eu vou pedir aqui para ele trazer todas as colunas da minha tabela saleslt.product. E aí eu vou falar que eu quero uma quantidade aleatória de linhas. Então eu vou usar aqui um table sample e falar que eu quero aproximadamente 100 linhas. Ok? Esse número de linhas ele vai variar aí de atualização para atualização, mas vai girar em torno das 100 linhas. Eu vou clicar em OK e aí a gente vai visualizar uma prévia dos dados que ele vai trazer neste momento. E aí nós vamos clicar em carregar. Agora ele vai carregar uma tabela à direita aqui para a gente no nosso Power Query, tá? Ele vai mostrar, eu vou fechar e aplicar isso aqui, mas você vai enxergar aqui os dados carregados aqui, que é a consulta 1. Eu vou renomear essa tabela e vou chamar de Direct Query ou Direct Query, para a gente ver aqui e saber que os dados que estão aqui são os dados dessa nossa conexão direta, tá bom? Eu vou agora inserir um cartão e vou colocar neste cartão aqui um campo dessa tabela só para contar quantas linhas nós temos. Eu vou puxar o campo cor mesmo e aqui em nosso resumo eu vou escolher a opção contagem. Eu posso ver aqui que ele trouxe 81 linhas nessa nossa primeira atualização. Para a gente ver melhor ainda, eu vou inserir também um gráfico aqui, que vai ser um gráfico de pizza. Vou colocar a cor aqui na legenda e vou colocar a cor aqui em valores para contar quantas linhas eu tenho aqui em cada uma dessas cores. Então eu posso ver aqui pelas cores o percentual e a quantidade de linhas que totaliza aqui 81 linhas.
Agora nós vamos fazer que essa atualização seja automática, ou seja, novos dados que estivessem entrando no nosso banco de dados seja automaticamente atualizado aqui nessa nossa tela. Como que eu faço isso? Eu clico aqui na página, vou clicar em formato e aqui em atualizar eu vou ativar o recurso. Perceba que ativando o recurso ele já está modificando os dados ali. Eu vou selecionar esse intervalo clicando aqui e definindo a duração. Eu posso escolher quanto tempo e qual o meu intervalo de tempo, 100 segundos, minutos, horas ou dias. Aqui eu escolhi de 1 em 1 segundo, a gente consegue ver aí os meus dados sendo atualizados. Então, se tivessem novas informações sendo entradas lá no meu banco de dados, elas seriam automaticamente refletidas aqui neste relatório. Uma coisa muito importante que você tem que ter em mente é que isto vai depender, quando você publicar, do tipo de licença que você tem. Se você tiver uma licença Pro, você consegue fazer lá no Power BI Serviço atualizações apenas a cada 30 minutos. Mas se você tiver uma atualização Premium, você consegue fazer essa atualização aí de 1 em 1 segundo. Aqui no Power BI Desktop, você consegue colocar qualquer intervalo para efeito de visualização. Bem legal esse recurso, não é mesmo? Eu vou selecionar aqui, desativando este recurso, para a gente conseguir trabalhar com o nosso próximo recurso agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. E agora nós vamos falar do próximo recurso, que é o recurso de diagnóstico do Power Query. Então, eu vou abrir o Power Query, clicando aqui em editar consultas, e aqui a gente pode ver uma guia nova chamada ferramentas. E aqui nós temos a opção de inicializar o nosso diagnóstico. Para você utilizar este recurso, você precisa ter inicializado o seu Power BI como administrador, combinado? Agora basta você clicar neste botão e aí ele vai começar a fazer um diagnóstico para você. Perceba aqui embaixo que ele está gravando os rastreamentos. Então, quando você atualizar ou fazer qualquer conexão ou criar novas etapas, tudo será diagnosticado aí. Eu vou mandar atualizar aqui essas minhas consultas para a gente ver o resultado de tudo que nós temos aqui. Eu vou clicar aqui em ferramentas agora e parar o diagnóstico. Quando eu fizer isso, perceba que ele vai criar duas tabelas novas aqui para a gente. Uma tabela diagnósticos detalhada e uma tabela resumida, onde eu posso verificar aqui as queries, os passos que foram criados, né, a categoria e algumas outras informações, inclusive a duração que aquela etapa levou para acontecer. Então a gente consegue ver aí tempo a tempo e podemos até, inclusive, carregar isso para o Power BI e fazer um gráfico. Para carregar, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou habilitar a carga dessas nossas duas tabelas aqui e vou gerar um novo visual lá dentro do Power BI. Vou clicar aqui em página inicial, fechar e aplicar. Vamos esperar ele carregar aqui esta opção. E aí a gente, com essas duas tabelas, vamos montar um pequeno gráfico para ver aqui quais são as etapas ou as queries que estão levando mais tempo. Eu vou clicar aqui em um gráfico de... vamos clicar neste gráfico aqui de colunas clusterizado e vou colocar aqui, por exemplo, pela minha tabela. Então, vou escolher aqui no meu diagnóstico, vou escolher a query que eu quero. Então, vou pegar a query, jogar aqui e vou pegar o tempo de duração. Então, vou pegar lá o exclusive duration, né, que não é em percentual. Eu já consigo ver aqui que a tabela vendas é a que leva mais tempo, a tabela medida é a que leva menos tempo. Se eu quiser ver mais detalhe, eu vou jogar aqui dentro, por exemplo, a etapa ou o step. Vou jogar a etapa aqui, vou agora navegar por essas minhas etapas, vou descer aqui, por exemplo, clicando neste botãozinho, vou lá em vendas e vejo que a etapa tipo alterado é a que leva mais tempo. Consigo ver cada uma das etapas, posso voltar aqui, clicar em cidade e ver cada uma delas. Se eu quiser ver todas as etapas, eu posso ver, por exemplo, que a etapa de tipo alterado é a que está levando mais tempo em cada uma delas, tá vendo? Então a gente sabe que como é que tem mais colunas, pode ser que a quantidade de colunas influencie na hora de determinar os tipos de dados das tabelas. Então aqui eu não tenho nada muito mirabolante criado nessas minhas consultas, o tempo também não é muito grande, mas é só para vocês verem como funciona esse relatório de diagnósticos do Power Query. Vai ajudar muito vocês a melhorarem as performances aí das suas consultas, tranquilo? Para finalizar esse vídeo, nós vamos falar aí da nossa última atualização, que é a parte de perfil de colunas. Eu vou clicar aqui em editar consultas e aqui no Power Query nós vamos selecionar aqui a minha consulta de vendas e eu posso clicar aqui no menu exibição, perfil de coluna. Com essa opção marcada, ao clicar em qualquer coluna, nós vamos ver aqui o perfil daquela coluna. Por exemplo, eu vou clicar aqui em cliente e eu consigo ver o perfil aqui. Esse já era um recurso que existia, mas agora nós podemos fazer filtros ou até substituição de valores aqui. Por exemplo, imagina que você clica aqui nessa coluna e tem aqui uma dinâmica ou uma distribuição dos valores que você tem e você consegue ver, por exemplo, que tem um valor que se repete muito e esse valor está errado. Então você pode clicar aqui com o botão direito na palavra que você quer, substituir valores.
e determinar qual a nova palavra você vai substituir. Depois é só clicar em OK. Outra opção que você pode utilizar aqui na distribuição de valores é clicar com o botão direito e escolher a opção filtro de texto. E aí você pode escolher aqui se você quer filtrar algo que seja igual ao valor que você selecionou, diferente ou que começa com, e aí ele vai aplicar uma etapa de filtro diretamente aqui através da sua opção de distribuição de valores. Isso facilita um pouco, já que você consegue visualizar ali a distribuição de valores. Então você pode ver um determinado valor pela sua ocorrência e fazer um filtro para aquele valor ou até mesmo uma substituição. Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui, onde a gente conheceu as principais atualizações do Power BI para o mês de outubro de 2019. Deixe um comentário aí, diga qual a atualização que você mais gostou e quais as novas atualizações que você gostaria de ver aqui no Power BI. Quem sabe a Microsoft não atende o seu pedido, não é mesmo? Então, um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!